boa noite. Começando a nossa segunda pílula, aula de revisão expressa de processo penal, ainda dentro do inquérito policial. Tem muita coisa importante pra gente abordar. Esse tópico é muito relevante. Então vamos lá, galera. Algumas observações que eu ainda quero fazer com vocês sobre a instauração do inquérito policial. Pessoal, todo mundo já deve ter ouvido falar na famosa denúncia anônima. Galera, o que acontece aqui? Quando a gente tem uma denúncia anônima, o delegado, ele não pode instaurar um inquérito policial com base nessa denúncia anônima de forma exclusiva. Ou seja, quando o delegado ele recebe essa informação, essa denúncia anônima, ele precisa averiguar, de uma forma informal, averiguar minimamente a procedência daquelas informações, certo? Então, se o delegado, ele averigua de forma informal mesmo a procedência daquelas informações e coleta informações sobre aquela determinada ocorrência, ele vai poder sim instaurar um inquérito a partir dali, certo? Mas não é com base única e exclusivamente naquela denúncia anônima. Ele precisa se pautar de outras informações, averiguar de uma forma informal, não tem um procedimento rigoroso, técnico para isso, nada disso. Mas ele precisa averiguar minimamente a procedência daquelas informações. Seguindo, galera. Quando o delegado ele instaura aquele determinado inquérito, a gente já falou sobre isso na última aula, que ele tem discricionariedade para lidar, para conduzir aquela determinada investigação. E a gente tem no CPP, no Código de Processo Penal, determinadas diligências que poderão ser adotadas pelo delegado de polícia, certo? Só que aqui, galera, no artigo 6º e 7º do Código de Processo Penal, a gente tem um rol exemplificativo, ou seja, aquelas diligências que estão ali previstas não são exaustivas, o delegado ele não está adstrito àquelas hipóteses, são exemplos que podem ser adotados, que podem ser seguidos por ele, mas ele tem uma ampla margem de discricionariedade aqui, uma ampla liberdade para conduzir essa investigação. Gente, essa liberdade não significa que ele não tem nenhuma vinculação, ele está vinculado à legalidade, à lei. Ele pode fazer o que ele achar que for mais razoável, desde que ele não contrarie a lei, certo? E siga uma certa razoabilidade, ok? Vamos seguir aqui. Gente, um exemplo dessas diligências que podem ser adotadas é a acariação, que é, por exemplo, quando a gente tem depoimentos conflitantes de testemunhas e etc., o delegado pode botar uma de frente para outra e questioná-las. Essa é a acariação. A gente vai ver isso mais para frente quando a gente falar das provas também, certo? Gente, identificação criminal. Aqui é uma identificação, uma individualização física daquele determinado indivíduo, daquele investigado, certo? Pra gente não confundir aquela pessoa com qualquer outra. Galera, acontece que a Constituição prevê o seguinte: o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Ou seja, gente, a regra é que a pessoa tenha uma identificação civil, seja uma identidade, um RG, né, uma carteira de motorista, algo do gênero. E a exceção é a identificação criminal. Gente, na Lei 13.037 de 2009, perdão, Lei 12.037 de 2009, no seu artigo 3º, a lei prevê, dispõe sobre determinadas situações em que a gente vai poder ter, sim, uma identificação criminal, ainda que haja uma identificação civil. Leiam essas informações no nosso material escrito, que já está disponível no grupo do WhatsApp, no nosso grupo de materiais gratuitos. A gente já trouxe essa disposição expressa lá na lei, certo? Exemplo, gente, que pode ocorrer identificação criminal ainda que haja identificação civil do investigado. Quando o documento de identificação civil apresentar rasura, quando for insuficiente para cabalmente identificar aquele acusado, quando os documentos de identidade que aquele investigado portar tiverem informações conflitantes entre si, certo? A gente tem diversas outras hipóteses aqui em que, ainda que o investigado tenha identificação civil, ele poderá ser identificado criminalmente também, que é a exceção. A regra é só a identificação civil, ok? Galera, a gente também tem no inciso 8º do artigo 6º a hipótese disjuntada da FAC, que é a folha de antecedentes criminais, como uma das diligências que esse delegado vai tomar, certo? A gente tem diversas outras, mas esse não é o ponto mais importante que eu quero abordar com vocês, porque isso aqui é relativamente tranquilo. A última coisa que eu vou trazer para vocês é o seguinte: uma das diligências que precisam ser tomadas é a determinação da realização do exame de corpo de delito. Gente, por força do artigo 158 do CPP, quando a infração penal deixar vestígios, será indispensável a realização do exame de corpo de delito.
direto ou indireto, e a confissão do acusado, sequer a confissão do acusado vai poder suprir essa falta de exame de corpo de delito, certo? Gente, leiam mais sobre isso, leiam o artigo 158, leiam o artigo 6º e 7º, e a gente vai seguir aqui para os prazos de conclusão do inquérito policial, que é o tópico mais importante aqui pra gente finalizar. Galera, eu trouxe uma tabelinha pra vocês no material escrito e eu vou colocar aqui no perfil também, que eu já tinha postado. Mas a gente tem o seguinte, no CPP, no artigo 10, a gente tem a regra de conclusão, que é o seguinte, o investigado solto, teremos 30 dias para conclusão do inquérito, prorrogáveis, e a lei não limita essa prorrogação quando o investigado está solto, certo? Obviamente, esse inquérito não pode perdurar eternamente, então a gente vai ter aquela base, como base ali, a razoabilidade, certo? Quando estiver excedendo demais, a gente vai ter esse controle. Mas, em regra, quando o investigado estiver solto, a regra da conclusão do inquérito, de acordo com o nosso Código de Processo Penal, são 30 dias prorrogáveis por prazo indeterminado, certo? Se apenas estando adstrito a uma razoabilidade. Gente, quando o investigado estiver preso, teremos 10 dias de prazo para conclusão, dilatáveis uma única vez por até 15 dias. Antes do pacote anticrime, a gente não tinha essa possibilidade de prorrogação do inquérito para o investigado preso, certo? O prazo aqui agora, galera, segue sendo de 10 dias e a gente pode dilatar por até mais 15, ok? Gente, inquérito de polícia da Polícia Federal. Vamos lá. Inquérito policial federal. Investigado preso, teremos 15 dias, prorrogáveis por mais 15 dias. Investigado solto, 30 dias, prorrogáveis indefinidamente, com a mesma situação que eu falei pra vocês quando eu falei sobre a regra do Código de Processo Penal, certo? Indefinidas vezes, desde que respeitando a razoabilidade, ok? Então, investigado preso na Polícia Federal, 15 mais 15, solto, 30 dias prorrogáveis. Galera, lei de drogas, muito cobrado esse prazo. Investigado preso, 30 dias, prorrogável por 30 dias. Investigado solto, 90, prorrogável por 90, certo? Vamos seguir. Crimes contra a economia popular, galera. Investigado solto ou preso são 10 dias e a lei não prevê prorrogação. Inquérito policial militar, investigado preso são 20 dias improrrogáveis e solto 40 dias prorrogáveis por mais 20. Essa tabelinha eu vou trazer pra vocês. Tô falando aqui, mas fiquem tranquilos, certo? Galera, no caso de prisão temporária, a prisão temporária ela é uma espécie da prisão cautelar, que a gente tem temporária e preventiva, certo? Que não são prisões pena, mas são prisões cautelares, ok? Aqui, galera, a gente tem um prazo de 5 dias, prorrogável por mais 5 nesse caso, certo? Agora, se for uma prisão temporária que decorre de um crime hediondo ou equiparado, teremos 30 dias para conclusão, prorrogáveis por mais 30. Gente, quando o crime não é hediondo, a gente tem essa prisão, esse prazo de 5 dias, prorrogáveis por mais 5, e, portanto, a duração do inquérito é de 10 dias no total. Só que no caso de crime hediondo ou assemelhado, o prazo da prisão temporária é de 30 dias, prorrogável por mais 30. Por isso, galera, doutrinariamente, a gente entende que esse prazo de prisão temporária de 30 mais 30 também deveria se estender ao prazo de conclusão do inquérito. Por quê, gente? Porque o inquérito ele tem prazo para evitar uma duração de prisão excessiva, certo? Por isso faria sentido estender esse inquérito pelo prazo que essa prisão temporária poderia durar, certo? Nesse caso aqui que eu tô falando com vocês especificamente sobre a prisão temporária nos crimes hediondos, correto? Lembrando que a contagem do prazo vai ser distinta, a contagem do prazo para conclusão do inquérito vai ser distinta quando a gente tiver um investigado preso ou solto. Ou seja, quando o investigado estiver preso, a gente tem uma contagem de acordo com o direito material. Ou seja, gente, aqui a gente inclui o primeiro dia, conta dia após dia, desconsidera a fração de dia e exclui o dia final. Essa é a contagem de acordo com o direito material, o direito penal propriamente dito. Agora, quando o investigado está solto, a contagem é regida pelo direito processual. Ou seja, a gente exclui o primeiro dia, conta a partir do primeiro dia útil subsequente e inclui o dia final, ok? Galera, na próxima aula a gente já entra no encerramento do inquérito, falaremos sobre o arquivamento do inquérito policial e a gente dá seguimento na nossa matéria. Espero vocês na próxima aula.